Bom dia! Olá, pessoal. E agora sim, estamos aqui ao vivo para começar mais uma live da nossa jornada aí de 3 lives, a Jornada da Criança Interior, que a gente está recebendo aqui a nossa querida Daniela Silvares. Eu estou aqui com a Adriana, do Afetoterapia, minha amiga, minha parceira. Olá, pessoal. E a gente vai chamar a Dani aqui para a gente começar a nossa live. Vamos convidar ela Só agora. um minutinho. Enquanto a gente aguarda a Dani entrar, pessoal, acho que muitos de vocês sabem que a gente está fazendo essa jornada de 3 lives aqui com esse tema, e na sexta-feira a live não ficou gravada, infelizmente o Instagram não salvou a live. Usamos o Instagram, mexemos em configuração, fizemos um teste hoje de manhã, esperamos que tudo dê certo, né, Dani? Seja muito bem-vinda. Bom dia, meninas. Por estar aqui novamente. A gente fica muito feliz em receber você e torcendo aí para que hoje o Instagram colabore, né? Que salve a live para que a gente possa depois compartilhar esse link. Mas, pessoal que está entrando, eu queria pedir para vocês divulgarem, compartilhem, postem lá no Instagram para a gente poder para que as pessoas venham, porque realmente assim, é um conteúdo tão lindo, tão transformador, e às vezes a tecnologia pode não colaborar como a gente gostaria e espera, né? Então, Dani, como é que você está? Tudo bem? Oi, meninas, bom dia para todo mundo. Hoje eu tô melhor, né? Sexta-feira eu fiquei bem frustrada, acho que todo mundo teve que lidar com as suas frustrações. E bom dia para todo mundo, quem já tá aqui, quem chegar depois. Porque sexta foi um papo muito gostoso, né? Foi muito leve, muito profundo. Eu recebi muitas mensagens, compartilhei algumas aqui. E isso dá mais vontade ainda da gente seguir levando, compartilhando, porque é simples, mas ao mesmo tempo é um trabalho que tem uma força, uma potência. E quando a gente escuta, quando a gente encontra esse tema, não tem como a gente não se identificar, né? Não tem como a gente não se enxergar de alguma forma, né? Não ser tocado. Então, estou muito feliz que a gente tem hoje, tem quarta, e hoje o Instagram, acho que ele vai fazer a parte dele e vai dar tudo certo, né? Mas estou muito feliz de estar aqui sim. Esse conhecimento todo, né? Quando a gente começa a falar da criança interior e a gente entende que existe um lugarzinho ali dentro da gente, né? Que é de uma forma, o pessoal está perguntando qual é o tema, sim, é criança interior, né? E a gente começa a perceber que existe assim, é como se abrisse um portal, né? E a gente começasse a olhar algo para um conhecimento que antes a gente ignorava. Então, eu acho que existe uma dor, né, ao acessar esses conteúdos, ao olhar para eles, mas também essa potência de transformação, que enquanto a gente não olha, a gente está congelado e cristalizado em algo que a gente nem se dá conta. Então, acho que por isso o trabalho é tão potente, né? Eu pensei, a gente tinha conversado, se você acha que é possível, rapidamente você retomar um pouquinho o que foi falado na sexta, para quem não está, né, para quem não conseguiu acompanhar. O que você acha? Tem como fazer um resuminho assim rápido? Tem sim. Acho que é importante, mesmo quem já ouviu, isso que é muito legal, né? Eu tenho pessoas que já fizeram vários trabalhos comigo. Fizeram individual, fizeram workshop de constelação, fizeram workshop da criança interior, estão no grupo de mães. E todos os trabalhos que eu faço, eu sempre trago a criança interior, né? E às vezes, nesse grupo de mães especial, tem algumas mães que já tinham feito vários trabalhos. E eu perguntei, o que você busca aqui, né? Porque vem aquela sensação, nossa, mas a gente já acessou tudo. E não, porque a cada nova vivência, a cada nova escuta, a gente percebe algo diferente, né? A gente dá um novo significado. Então, mesmo quem ouviu na sexta-feira, e até a gente aqui, eu acho que é importante a gente retomar alguns pontos para poder entrar no tema de hoje, né? Que é se é possível curar essas dores da infância. Então, na sexta-feira, para quem não estava aqui, a gente falou sobre o que é essa criança interior e como é que a gente consegue reconhecer, né, as nossas feridas, para que a gente possa aí seguir. Então, só recapitulando, né? A criança interior é uma parte de nós, né? A criança que a gente foi e que está aqui hoje, está aqui agora,
né, atuando na nossa vida e influenciando a forma como a gente olha o mundo, como a gente percebe as coisas, como a gente se reconhece, né? Porque se a gente pensar que a infância é a base, né, da nossa vida, é a fase em que a gente mais internaliza, é a fase em que a gente constrói as nossas crenças. Isso é o filtro que a gente coloca. Então, a partir desses filtros, eu vou me relacionar com o outro, com o mundo e comigo mesma, a partir dessa leitura que a criança fez. Né? Então, falar da criança interior é falar do aqui e agora, é falar das dificuldades que eu carrego hoje, dos medos que eu tenho de enfrentar as minhas dificuldades, os meus desafios, de ir para o mundo, de sonhar, né? De acreditar na nossa força. Então, a gente não está falando simplesmente de passado, a gente está falando de algo muito atual, real, que acontece hoje comigo, com vocês e com todo mundo que está aqui. Um ponto super importante de resgatar é que todos nós trazemos uma criança ferida. Todos nós, por melhor que os nossos pais tenham sido, nós trazemos essas dores. Porque a criança experimenta falta. A criança, ela não é atendida em todas as suas necessidades prontamente. E muitas vezes aquele adulto nem tem condição de dar tudo que a criança precisa. Né? Então, independente do que tenha acontecido na nossa infância, todos nós estamos aqui. Todo mundo que foi criança um dia tem uma criança interior ferida, né? Então, quando alguém pergunta, esse trabalho é só para mães? Eu falo, não, não é só para mãe. Esse trabalho é para quem já foi criança um dia, né? Então, homens, né? É óbvio que homens eles têm um processo um pouco diferente até para chegar nesse trabalho. Mas tem sido também muito bonita a demanda e a procura de homens por esse trabalho. Então, a criança, ela é uma parte que está aqui em nós, hoje, agora, influenciando toda a nossa vida. E o que eu falei na sexta-feira, né, um pouquinho dessas máscaras que a gente constrói a partir dessas dores. Muitas pessoas me escreveram assim, nossa, Dani, você me descreveu, eu me vi na sua fala, eu reconheci, porque é exatamente esse processo, né? Então, vamos recapitular um pouquinho daqueles núcleos de dor, né? E aí, se vocês também quiserem pontuar alguma coisa que marcou vocês me interrompam aqui. Mas o que eu trouxe, né, dentro da forma como eu trabalho, a gente trabalha com 3 grandes núcleos de dor. Então, recapitulando, o primeiro núcleo de dor é um núcleo que a gente chama de um núcleo instintivo. Foram crianças que internalizaram, que não tinham importância, né, que elas não tinham valor, crianças que não se sentiram vistas. Então, uma criança que sente este registro, ela vai desenvolver algumas possibilidades, né, de personalidade, algumas máscaras. Porque ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sentir dor. E a gente quer ser amado pelos nossos pais. Né? A gente busca isso até hoje. Essa é a grande busca do ser humano. Né? Na verdade, a gente quer ser amado pelo parceiro, a gente quer ser reconhecido no trabalho, a gente quer ser... No fundo, a gente está buscando a amor dos nossos pais. É isso, né? Então, nós, muito cedo, começamos a internalizar como é que a gente precisa ser para atender essa expectativa. Então, um dos desdobramentos, né, essa criança que lá atrás se sentiu invisível, por exemplo, uma das formas que ela desenvolveu para lidar com isso é hoje, adulto, a gente encontra essas pessoas que se fazem ser vistas a qualquer custo, por exemplo. Né? E aí a gente para pensar, a gente já começa a identificar aquele adulto que não ouve, aquele adulto que quer impor a sua vontade, aquele adulto que quer controlar, que quer se fazer ser visto e ouvido a qualquer custo. Buscam posições de poder, né, de status, porque querem e precisam ser vistos. Acessar aquele lugar de insignificância é muito doloroso. Então, a máscara... A gente às vezes olha a carcaça, né, e fala, nossa, esse aí se acha, esse aí é foda, né? Na verdade, não. Muitas vezes está escondendo uma grande vulnerabilidade, uma grande dor. Né? E esse processo ele acontece de uma forma inconsciente, obviamente, né? E tem que ser assim, tá, meninas? O que eu costumo dizer é que não dá para ser diferente. A gente constrói esse caminho, mas hoje a gente pode olhar para isso, né? E começar a ver quais são os perigos que realmente existem. Né?
Porque o que acontece? Na infância a gente acessou, ok, isso aqui é um perigo, eu preciso me proteger. Mas hoje, será que eu preciso continuar sendo essa pessoa arrogante, prepotente, me fazer ser ouvida a qualquer custo? Qual o efeito disso, por exemplo, profissionalmente? Ou numa relação afetiva? Ou com os filhos? Será que eu estou em ameaça o tempo inteiro? Porque o problema de colocar a máscara é que ela gruda. Ela gruda. E aí eu ocupo aquele papel o tempo inteiro. Mesmo em situações em que eu não estou em perigo. É como se eu generalizasse. O mundo é perigoso, o mundo me oprime, então eu vou me colocar dessa forma no mundo. Tá? É tão profundo, né, Dani? Que é uma interpretação do mundo, né? É uma leitura do mundo e das pessoas. O mundo é assim e as pessoas fazem isso comigo. Então a gente, né, Exato. percebe em situações antes da pessoa ter a calma de perceber a situação e ter um julgamento isento, ela está tão encharcada de emoções fortes, mas que já fazem parte daquele padrão, ela já parte do princípio de que o mundo vai tratá-la assim, de que o mundo vai agir como as pessoas vão assim. Então, ela, para sobreviver, para se impor, ela precisa ir lá e também bater. É muita Então, reação. é uma reação até Exatamente. antes da ação, né? Sem você ver o que vem, você já reage de uma determinada maneira. Sim. Como é Nesse perigoso mesmo. ficar preso assim, nesses padrões, né? Muito, né? Porque a gente está atuando e a gente não está ali. Na verdade, a gente está lá na infância. Então, eu vejo, eu olho para vocês e eu não estou vendo vocês. Eu não estou vendo a nossa relação. O que existe nessa relação? Eu reproduzo, né? E essas são pistas, a gente começa a ver quais são as reproduções da nossa vida. Quais são as situações que se repetem ao longo da nossa vida. Isso são pistas de quais são as nossas feridas. Nossa, todas as relações eu me sinto rejeitada. Né? Eu sinto que o outro não me escolhe, eu me sinto abandonada. Peraí, isso está acontecendo? Observa essas relações, né? Observa o que está sempre vindo, vira e mexe e volta, vira e mexe e vem à tona, né? E uma coisa que eu quero lembrar desse mesmo núcleo de dor, uma das possibilidades é a anestesia, né? Eu falei na sexta-feira, a gente realmente abre mão de quem nós somos, então a gente se sente insignificante, invisível, e o outro sempre vai ser mais importante do que eu. E aí, uma pessoa me escreveu e falou assim, Dani, eu nunca quis olhar para a criança interior porque os meus pais, eles foram muito bons comigo. Mas eu tenho todos esses sintomas que você relatou, né? E agora eu estou observando que não se trata de culpar os pais, mas de observar a dor, né? E liberá-los. E eu achei muito legal porque é exatamente isso. O que acontece, por exemplo, nesse perfil, alguém que anestesia a dor. Então, eu não reconheço meus próprios limites. Né? E eu tenho dificuldade, muitas vezes, de perceber a dor. Né? Eu lembro uma cliente que chegou para mim há um tempo atrás, ela não chegou por conta da criança interior, porque para ela estava tudo bem com os pais. Os pais foram muito amorosos, então ela não tinha queixa nenhuma dos pais, mas ela tinha uma questão com o filho dela. O filho já tinha quase 2 anos de idade, ela queria retomar a carreira dela. Ela tinha vontade de viver outras coisas, ela não conseguia abrir mão do lugar, né, desse lugar de ser só mãe. E aí, fazendo um trabalho, porque às vezes a gente chega por outra via, né? A gente chega às vezes pelo efeito mesmo, pelo resultado ali. E trabalhando com essa cliente, o que a gente observou? Que a mãe dela, muito cedo, saiu para trabalhar. Porque a mãe é que gerava o sustento da família, né? E o pai ficava mais tempo com ela. Então, ela entendia, num nível racional, que a mãe não tinha abandonado. A mãe saía para trabalhar, para poder nutrir essa família, para poder cuidar da família. Então, ela, nesse núcleo de dor, o que ela entendeu? Tá tudo bem, meus pais são muito amorosos, eles fazem o que é possível para eles. Mas ela não validava a dor. Ela não validou que ela se sentiu abandonada. E se sentir abandonada é muito diferente de acusar os pais de abandono. A gente está falando de coisas completamente diferentes, né? Esse processo ele precisa passar pela validação da dor. Eu me sinto abandonada, eu me senti negligenciada, eu me senti desprotegida. Isso é muito diferente de dizer você não me protegeu, você não cuidou de mim, você me abandonou. E quando a pessoa desenvolve esse perfil de anestesia, e muitas vezes ela vê, né, o lado dos pais, ela se invalida. E essa cliente, então, ela precisou olhar
para o que a criança dela sentiu. A gente não está falando de acusar os pais, mas de dizer, eu me senti sozinha, eu me senti abandonada, eu preciso cuidar de mim. Porque ela tinha muito medo de deixar o filho, de forma inconsciente, ela não se permitia sair de perto do filho, porque é como se ela fosse abandonar o filho. Então, muitas vezes, por isso que às vezes nem vem com essa postura de acusação. Os meus pais fizeram isso. Não, às vezes eu consigo reconhecer a grandeza dos meus pais, mas eu não estou olhando para aquilo que doeu e que ainda dói. Né? Então, isso também acontece com bastante frequência. Acho legal compartilhar, porque algumas pessoas podem se identificar com isso. Né? Eu não preciso ter pais omissos e ruins para poder ter uma criança ferida. Não, basta estar viva, porque os nossos pais são humanos, de carne e osso. E alguma falta, em algum momento, todos nós sentimos na vida. É impossível, né, passar por essa vida, chegar numa vida adulta, sem ter acessado essas dores, tá? Bom, um outro núcleo de dor, como eu trouxe, é o núcleo do sentir, né? Então, crianças que entenderam que precisavam ser de uma determinada forma para ser amadas, né? Muito medo de não ser amada, medo de serem rejeitadas. Então, geralmente, aqui entra crianças boazinhas, crianças que não dão trabalho, e aí se tornam adultos que não sabem dizer não, adultos que querem salvar o mundo, estão afundando, mas querem salvar o mundo, né? Ou adultos que precisam se destacar de alguma forma, então querem sempre competir, mas no sentido de poder ganhar, de ter um destaque, é como se ele precisasse daquele troféu para se validar. Né? Crianças que querem tirar boas notas, querem ser primeira no balé, querem ser qualquer título, né? Sendo algum título, já traz para a criança, é como se ela entregasse para os pais. Olha, papai, olha, mamãe, vocês podem se orgulhar de mim. Olha como eu sou bom. Então, muitas vezes a criança escolhe um caminho que não é o caminho que ela quer, mas é um caminho que vai agradar o pai, que vai agradar a mãe. E será que a gente não encontra ainda hoje adultos que seguem querendo agradar o pai ou a mãe, né? Seguem buscando a aprovação desses pais, ou às vezes transferiu, não é do pai e da mãe, mas é do marido. Nossa, meu marido não me reconhece, ele não me faz um elogio, né? Numa postura de cobrança, numa postura de exigência, às vezes com os filhos, né? Às vezes profissionalmente, assim, nunca tá bom. Eu sempre espero que o outro olhe, que me aplauda. Né? Por que a gente precisa disso? Né? No fundo, é a criança esperando ser vista e alguém que diga, olha, realmente você é digna do amor. A gente passa a acreditar que a gente só vai ser amada se a gente se comportar de uma determinada forma. Então, dizer não dá um medo, né? Dá um frio na barriga de ser rejeitada, ignorada, mas esse é o grande desafio. É a gente começar a se mostrar da forma como a gente realmente é, como a gente naquele momento se sente, né? Então, esses são os possíveis desdobramentos desse núcleo também, tá? Dani, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque tem um monte de gente dizendo que está se identificando muito com a sua fala, né? E com uma perguntinha assim, se esse tipo de coisa, de sensação, de sentimentos gera depressão. E teve uma pessoa, Ana Cristina, que perguntou como se libertar dessa aprovação, né? Que eu acho que esse realmente um monte de gente ficou. Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, quando eu for falar sobre esse processo de cura, a gente vai falar exatamente de como é que a gente se liberta dessas prisões que a gente se colocou, né? Sobre depressão, na verdade, trazendo uma leitura até sistêmica, a depressão, ela representa para nós um vazio de pai e mãe. Né? Então, eu preciso olhar, assim, quem é que eu não incluí ainda dentro de mim, sabe? Quem é que eu preciso ainda dar um lugar, concordar, aceitar? Né? Porque é um vazio muito profundo quando a gente se desconecta, né, da nossa fonte, da nossa origem. É uma sensação de estar solto no mundo, de estar muito vulnerável. Isso é muito doloroso. Então, dá algumas pistas, sim, né, de que a gente precisa olhar para esse núcleo, né, olhar para essa nossa base, o que é que a gente ainda não conseguiu incluir
dentro da gente. Quem é que a gente está querendo deixar do lado de fora, tá? Bom, então vamos... Isso aí a gente vai ficar Quer falar, pensando Ju? na semana. Na verdade, assim, né, todas as doenças e os sintomas, eles vêm como um convite para a cura, né? Como um convite para esse alinhamento. Vem como um grande presente mesmo, é uma forma da gente poder olhar e trabalhar aquilo que ainda não está bem resolvido dentro de nós. Então, os sintomas, eles são muito bem-vindos, as doenças. Eu tive uma pessoa que fez workshop agora aqui em Jundiaí, né, esse final de semana passado, e no final eu dei muita risada, porque ela falou assim, eu queria agradecer a minha sinusite, porque foi graças a ela que eu fui no otorrino, reclamei da vida e o otorrino me deu seu cartão e falou, procura essa pessoa, que seu lugar não é aqui, seu problema não sou eu que vou resolver, né? E ela veio pro workshop, né? E eu dei muita risada, porque eu falei, olha, bem claro, né? A doença a serviço de algo muito maior, né? A serviço desse alinhamento, né? Nosso corpo, E... né? E aí traz aquilo que a gente precisa para essa busca. Exato, Sem dúvida, eu conheço exatamente. muitos adultos do meu círculo pessoal que adoecem quando vão visitar os pais. E, né, Uhum. sinusite, garganta, qualquer coisinha. E isso para mim também irrita tanta coisa, sabe? Eu realmente consigo, né? É sinal mesmo de coisa para olhar, né? Exato, né? Sempre um convite. E aí, pensando lá no nosso terceiro núcleo de dor, né? A gente é o núcleo mental, né? O que eu falei a semana na sexta-feira, até no corpo a gente consegue perceber. O instintivo ele tem muitas dores aqui, muito tenso, tem muita raiva, e às vezes uma raiva contida, ou uma raiva que eu agrido mesmo o outro. Gastrite, dor de estômago, né? Então ele fica muito aqui no corpo mesmo. O núcleo do sentir, que é esse que eu falei, o medo da rejeição, do abandono, ele sente aqui uma dor na alma, uma dor no coração, garganta pega muito, né? Fica por aqui, ó, que a coisa embola, né? E esse último núcleo, que é o núcleo mental, às vezes muito enxaqueca, dor de cabeça, fica aqui, né? Aquelas vozes que não param. Essa pessoa deita para dormir, não consegue dormir, porque é uma mente muito, muito tagarela. Né? Então foram crianças que se sentiram incapazes, que se sentiram insuficientes, né? Por isso que é tão importante a gente encorajar as crianças, né? Em cada pequeno passo que ela consiga fazer, né? E dar, porque é uma sensação de que eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não sei. Então, foram crianças que entenderam que o mundo é um lugar perigoso, que eu não posso confiar. Então, um dos possíveis desdobramentos é o isolamento social. Pessoas que vivem muito fechadas, que não permitem que o outro acesse o seu mundo interno. Pessoas muito reservadas, muito intelectualizadas. É como se elas criassem um mundo à parte para elas. Né? Esse mundo aqui é muito perigoso, me expor dói muito. Então, eu crio um mundo paralelo e eu fico aqui. Eu permaneço aqui. Ou adultos que nunca se sentem prontos, capazes, né? Então, pessoas talentosíssimas que não levam o seu servir ao mundo porque sempre precisa melhorar algo, precisa de mais um curso, precisa de mais uma ferramenta, precisa de mais qualquer coisa, né? Eu não vou, né? Eu fico vendo todos os riscos. São pessoas que eu brinco que, assim, faz um mapeamento de risco assim como ninguém. E se acontecer isso? E se? Ele tem plano A, B, C, D. Uma simples viagem para a praia pode ser algo extremamente desgastante, porque e se chover? E se a rodovia isso? E se a casa aquilo? E se a praia? Então, não é leve. São pessoas que trazem muito, muito peso, né? Muitas vezes deixam de fazer exatamente porque é tão cansativo. Só de falar, vocês percebem a energia do tipo? Só de Uhum. falar cansa, porque, meu Deus, é tão cansativo cuidar de tudo isso, que aí eu às vezes até assim, deixa quieto, vai. Não vamos, dá muito trabalho, né? E aí a gente desiste, sabe? Porque são pessoas que veem o mundo realmente como algo assim que é muito perigoso e eu preciso me cercar de muitos cuidados. E aí às vezes eu desisto, né? De ir para o mundo.
Tem um outro tipo que eu não falei na sexta, que são pessoas que também estão nesse núcleo, que então não crescem, que é como se elas lessem o mundo assim, já que o mundo é essa porcaria, já que o mundo é um lugar ruim, olha, eu tô aqui só para me divertir, eu é que não vou levar nada a sério. Então são adultos que a gente vê que não cresceram, que continuam muitas vezes dependendo de pai e mãe financeiramente, que levam a vida, sabe, deixa a vida me levar. Eu não sei se amanhã eu tô viva, então eu tenho que aproveitar tudo hoje. Pessoas sem condição de se colocar os próprios limites, de perceber, né? Então, quando a gente começa a descrever os desdobramentos, a gente percebe a importância de olhar para a criança, porque a gente está falando daqui agora, né? Daquilo que me machucou lá atrás e que hoje, às vezes, me impede de seguir com mais leveza, me impede de dizer um não quando eu quero dizer não, né? Me impede de validar aquilo que eu sinto, né? De reconhecer o meu valor, o meu lugar, de aceitar uma proposta de trabalho, de me candidatar, porque eu estou sempre aquém, né? Ou de me expor a riscos, só para mostrar que eu sou a foda, então eu vou. Eu nem quero aquilo, mas aquilo traz um status, então eu quero aquilo, né? É um querer muito pelo ego, da máscara, que está ligado muito à vaidade, à imagem. E o trabalho da criança, ele é o oposto ao trabalho da imagem. A gente vai trabalhar a essência. O que que a minha criança precisa, né? O que que de fato me conecta com quem eu sou? Onde é que eu me sinto encaixada, inteira? Onde é que fica leve, sabe? É começar a desconstruir esse processo de que nós somos isso. Não, isso são máscaras. E se elas são máscaras, eu preciso estar muito presente, consciente dessas máscaras, para poder olhar para a situação e dizer, Dani, nesse momento você está em perigo. Então, se blinde. Coloca a máscara. Nesse momento está tudo bem, você pode relaxar, né? A gente faz uma leitura do que realmente está acontecendo. E não colocando um filtro e generalizando ele para todas as situações e as relações que a gente está exposta, né? Isso é um grande equívoco, né? É uma grande distorção. Quantas relações a gente perde por isso, quantas oportunidades a gente deixa passar por conta disso, né? Então, esse é o convite. Oi, Ju. Deixa peraí. A pessoa perguntou, é possível que a dor da criança interior transite entre os núcleos? Eu acho que talvez na primeira live que a gente fez aqui na sexta-feira, quando acabou, eu e a Adriana falamos, nossa, mas um pouco eu me identifiquei com todos os núcleos que a Dani falou. Você também? Ela, eu também. Então, assim, é claro que cada um tem uma personalidade. Então, você falou das formas como reage, né? Ah, reage sendo a boazinha ou reage sendo brigão. Então, cada um tem uma personalidade. Mas a gente se identificou com a dor que você... Um pouquinho de cada. Assim. Então, eu acho que ela está perguntando se é possível que a dor da criança transite entre os núcleos, e aí a Aline falou que também tem essa dúvida. Enfim, sobre isso. O que que acontece? Nós temos... Essas máscaras que eu trouxe, eu trago de uma teoria que é do Eneagrama. O Eneagrama, ele classifica em 9 tipologias. Então, a partir da sensação de dor, eu começo a desenvolver um desses tipos. Mas a gente tem os 9 dentro de nós. Nós temos essas 9 energias. Só que vai ter um que é aquele, assim, que grita. É aquele que fere, sabe? É aquele em que eu me sinto, assim, mais vulnerável. Isso não muda. É o mesmo desde a infância até a minha morte. É exatamente essa dor que eu vou acessar, né? É o que está por trás, né? Por exemplo, diferente de tipo de personalidade comum, qual é a diferença? Que eu me encantei pelo Eneagrama. Porque ele não está olhando o comportamento, ele está olhando a essência. Qual é o medo? Qual é a base de medo? Porque, por exemplo, vamos pegar um comportamento. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, tá? E eu tenho uma amiga que também tem muita dificuldade de pedir ajuda. Só que ela é tipo 9, que é aquele tipo que coloca o outro sempre em primeiro lugar, porque ela não se sente importante, ela não se sentiu validada. Então,
o outro sempre é prioridade para ela. Então, ela vai ser super boazinha com o outro, ela vai dar conta de tudo, porque ela não quer incomodar o outro, porque ela não se sente importante, tá? Qual é o medo dela, então? Entende? Que aí ele vai para um outro lugar. O meu, que é um tipo 2, eu não quero pedir ajuda, não quero, enfim, não fico pedindo, mas não é porque eu tenho dó do outro, eu não quero incomodar. É porque eu sou orgulhosa, tenho orgulho. Tenho medo de ser rejeitada. Se eu mostrar que eu não dou conta, será que o outro vai continuar me admirando e me amando? Será que eu posso mostrar aí? Então, é um medo de se mostrar e não me sentir amada. Então, eu sinto que eu tenho que dar conta para que o outro me valorize. Então, às vezes o comportamento na superfície é o mesmo. O que vai diferenciar é o núcleo de dor. Qual é o seu medo? Qual é a grande dor que está por trás? E aí a gente começa a perceber, então, aí vai ficando mais claro, né? Onde é que exatamente eu estou. Por isso que eu amei o Enneagrama, porque ele trabalha com essência. O comportamento é só um sinalizador. Tanto que a gente não consegue fazer um teste para saber, meu tipo é isso. Não, é muito mais profundo do que isso. É um estudo mesmo mais profundo para a gente começar a reconhecer. Mas a gente tem um pouquinho de cada, né? Mas tem algo que pega assim, ó, lá no fundo do nosso útero, sabe? E é isso que a gente precisa ficar atenta, tá? Esse assunto, ele é tão fascinante, né, que a gente conversou sobre ele na live passada e a gente está até agora nele, porque ele suscita muita curiosidade, um desejo, porque ele é puro autoconhecimento, né? Você começa a ver isso, Puro. que pensa nas pessoas, é uma forma de clarear aquilo que às vezes está na sombra e a gente está confuso. Despertar de consciência. Mas aí, Dani, você trouxe aqui, então, né, vários exemplos, falou sobre os núcleos de dor, como cada um se sentiu ferido, cada um vai ter um comportamento, quer dizer, uma reação, né, àquele medo que ela sentiu e aquela dor que a pessoa sentiu. E aí, sempre que a gente fala sobre esse tema e fala sobre a criança interior, existe realmente essa dúvida. É possível? Eu escuto muito falar sobre cura da criança interior. E nós já conversamos sobre isso, né? A gente não vai curar a criança interior. A criança interior é um conceito simbólico de uma representatividade da nossa criança que está dentro da gente. Então, a criança interior ela é muito positiva, da essência, da criatividade, né? Da nossa força vital, alegria de viver, né? Mas a gente também fala sobre as dores e as feridas. Então, a gente até já conversou sobre isso, quando a gente pensa em cura, é muito mais no sentido de curar as dores e as feridas e de cuidar, maternar a nossa criança, né? Aí, para a gente entrar nesse tema, como é que funciona isso? É possível curar as nossas dores de infância? Muito bom, Ju, você ter colocado isso, né? A gente não cura a criança, a gente cura as dores. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui, né, sobre o que é um processo de cura, né? Quando eu coloco cura, o que eu, Daniela, compreendo de cura? Porque quando a gente fala em cura, num senso mais comum, a gente tem muita postura de exclusão. Eu quero curar uma doença, eu quero excluir aquela doença. Eu quero curar um sintoma, eu quero que ele suma da minha vida, né? Ele tem muito caráter, pensando até na medicina ocidental, de abafar o sintoma, né? Abafar. Veio a dor de estômago, eu tomo omeprazol, porque eu não quero olhar para o que realmente está emergindo, o que realmente está pegando aqui. Então, a gente não está falando desse processo de cura. O meu convite é para que a gente olhe para a cura como um processo de inclusão. Como a constelação me ensinou, né? Tudo aquilo que a gente quer excluir ganha força. E tudo aquilo que eu incluo a gente pode relaxar, pode encontrar paz, né? Então, se a gente pensar na nossa infância, se a gente pensar nas dores, o convite é para que a gente dê um lugar para tudo isso. Para que a gente comece a parar de brigar com o que aconteceu. Porque é muito louco, né? Mas a gente às vezes passa uma vida inteira brigando com aquilo que aconteceu, como se fosse possível mudar alguma coisa. E como a constelação me ensinou, né? Não, aconteceu.
Para de brigar com o que aconteceu. Isso é um fato, já foi. Nós não mudamos aquilo que já aconteceu. Então, é um primeiro convite de olhar o que que eu preciso incluir na minha vida. O que que eu preciso incluir dessa história que eu ainda não digeri, que eu ainda não aceitei, que eu ainda sigo brigando até hoje, né? Na antroposofia, eles têm um olhar muito bonito também, muito parecido, que é assim, o primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos da nossa vida, a gente escolhe o que que a gente vai viver. Só que a gente esquece disso. E os próximos setênios, né, a gente passa brigando com esse primeiro. Então, eu passo o resto da minha vida brigando com aquilo que eu vivi nos primeiros 7 anos da minha vida. Olha aqui, né? Distorção. Então, o convite de cura, primeiro, ele é um convite para olhar o que que dói. O que que ainda dói em mim hoje? Porque eu não estou dizendo aqui para a gente invalidar o que a gente sente, para dizer, ai, para de frescura, sabe, Ju? O que é isso, né, Dri? Você vai ficar falando disso ainda? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente olhar e falar assim, ok, eu me senti desprotegida. Eu não me senti amada. Né? Começar a reconhecer essa dor, começar a validar essa dor, para que a gente possa cuidar daquilo. A gente está sempre olhando para o outro. Eu estou sempre olhando, apontando o dedo, acusando. E quando eu estou fazendo isso, eu estou desperdiçando a chance que eu tenho de olhar para mim, para fazer escolhas, para acolher aquilo que ainda está machucado. Né? Porque uma vez machucado, é o que eu sempre digo, eu tenho uma ferida aqui. Ela não vai desaparecer. Essa cicatriz, ela está comigo. E ela vai seguir comigo para sempre, né? Então, vamos lá que a gente tem aquele núcleo de dor, né? O meu núcleo, por exemplo, que é o da rejeição. Esse é o meu grande desafio nessa vida. Até o meu último dia de vida, é com isso que eu vou ter que lidar, tá? Agora, qual é a grande maravilha, para vocês não entrarem em desespero? Qual é o grande barato de tudo isso? É que a gente começa a desenvolver uma postura autorresponsável. Eu cuido de mim, eu me acolho, eu paro de esperar que o outro faça isso por mim. Porque assim como a criança esperou isso dos seus pais, ela não teve, né? O adulto ele vai seguir esperando que outra pessoa cuide, que outra pessoa acolha. Então a gente começa a reconhecer isso e abandona esse lugar de vítima e passa a cuidar da gente. E o mais bonito é que à medida que a gente vai se conhecendo e se nutrindo, aquilo que, por exemplo, eu ficaria meses me remoendo, ou semanas, ou dias, ele pode passar em alguns minutos. É rápido, ele começa a ser rápido. Então, eu não vou sentir? Não, claro que eu vou sentir. Sempre. Eu posto alguma coisa, por exemplo, aí alguém me escreve, eu não tenho muito isso, graças a Deus, mas vamos imaginar, algumas coisas já aconteceu. Uma crítica. Qual é a sensação? Eu, Daniela, dói aqui, ó. Eu respiro, e aí, quando eu tô nesse processo de autoconhecimento, eu consigo olhar e dizer, essa pessoa não está me rejeitando ou me agredindo, ela está falando dela, é uma dor dela. Aí eu não preciso reagir a isso. Ou eu não preciso provar para ela, por favor, me entenda. Eu não quis dizer isso, sabe? Ok, eu deixo o outro livre, porque o outro pode não gostar do meu trabalho. E tudo bem, né? Eu não tenho a pretensão de ser amada por todo mundo, e tudo bem. Mas aquele mal-estar, ele vem. É como se passasse um vento. Vem, a gente aquieta, ok, Dani, você já conhece essa dor, você tá com ela há muito tempo, então aquilo que duraria muito tempo, ele passa assim. Eu me lembro de um episódio, trazendo só um exemplo, né? A Cecília tinha quase 1 aninho, e eu ia, não, tinha mais, tinha quase 2, e eu ia fazer um workshop que era Arte de Ser Leve. E bem naquela semana, gente, tudo que tinha para dar errado, deu errado. E assim, eu tinha tudo na minha semana menos leveza. Eu estava quase tendo um infarto ali. E o curso era no sábado. E eu não conseguia parar para fazer as coisas. A Cecília teve conjuntivite, não estava indo na escola. Estava um caos. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, você pode vir ficar com a Cecília e tal, porque
tem workshop, papapá. Minha mãe mora longe, ela mora a 500 quilômetros de distância, né? E aí, qual foi a primeira fala da minha mãe? Hoje? Acha, não consigo ir. Eu parei nessa fala, assim, ó. Aquilo veio, tomou conta, assim, do meu corpo. Eu começo a ficar até quente. Eu sinto assim, nossa, é muito forte. E aí eu parei, assim, mãe, então tá. Ela, ó, eu posso ir na sexta-feira, tem que organizar as coisas. Eu parei. Então tá, mãe, depois a gente conversa e tal, desliguei. Chorei alguns minutinhos e comecei a dizer pra mim, Dani, isso não tem a ver com amor. A sua mãe te ama, só que ela tem a vida dela. Ela tem um monte de coisa para organizar, não é meia hora, são 8 horas de viagem. Não dá para ela sair assim. Ela te ama. Eu dizendo isso para mim. E ela confia que você vai dar conta. Sua mãe sabe da sua força. Olha para sua mãe, o que ela está enxergando que você não está enxergando. E aí uma coisa que realmente eu ficaria muitos dias chateada e magoada, de fato, eu acredito nisso, sabe? Não tem a ver com amor. O outro nem sempre está disponível, o outro nem sempre pode dar aquilo que eu preciso naquele momento. Não tem nada a ver com amor. A criança interpretou como amor. Mas hoje eu, adulta, me conhecendo, eu consigo dizer, tá bom, mãe, que porcaria, né? Eu sei que eu sou forte, então eu vou ter que dar conta disso, né? Como se eu tá... E aí aquilo pode voltar a ser leve de novo, né? E no fim das contas a minha mãe não veio, eu consegui organizar com a Cecília, eu consegui fazer o workshop e deu tudo certo, né? Então, quando eu paro de ter pena de mim, eu consigo acessar a minha força. Isso é uma grande chave no processo de cura da criança interior. Porque uma grande pegadinha é eu seguir acusando os meus pais, né? É eu seguir dizendo, nossa, como dói, nossa, eu fiz o exercício da meditação, minha criança estava sozinha, que dó dela. Nossa, isso daí é um perigo ir para esse lugar. Por isso que a forma como eu trabalho, eu sempre trago o olhar sistêmico, que os nossos pais não são culpados. Eles também são vítimas, né? A gente falou disso na sexta-feira. Todos nós somos vítimas, então a gente não vai chegar em lugar nenhum com isso. A questão é, quando eu recebo um não da minha mãe, eu preciso olhar e dizer, isso não tem a ver com amor. Ela não está disponível agora. Assim como eu hoje consigo dizer não para minha filha, porque não me sinto culpada e não tenho medo dela não me amar, caso eu diga um não para ela. Porque um possível desdobramento é eu não conseguir dizer não para minha filha. Vai que ela se sente abandonada. Né? Outro dia eu estava aqui e a minha filha sofreu um acidente na escola, um incidente, na verdade, bem simples, mas ela chorou muito e eu não podia sair para buscá-la. Não podia. Então eu liguei para o meu marido, ele saiu do trabalho dele, que trabalha em São Paulo. Ele veio, mas isso demorou umas 3 horas. Ela já tinha parado de chorar, ela estava bem. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que ela me perguntou foi assim, mamãe, por que você não foi me buscar? A professora Marina ligou para você que eu estava chorando. Ou seja, ela se sentiu, de alguma forma, abandonada por mim. Mas eu tenho tanta paz que eu não podia buscá-la. Ela tem todo o direito de ter se sentido abandonada, todo o direito. Então eu disse para ela, filha, mamãe não podia sair. Mas o papai veio e tal, eu sinto muito que você se sentiu abandonada, eu imagino como deve ter sido difícil e tal. E fui conversando com ela e ficou tudo bem. Mas percebem que se eu tenho uma postura que eu acuso a minha mãe de me abandonar, ferrou. Ferrou. Anos de terapia para trabalhar que a minha filha se sentiu abandonada, como assim? Né? E aí a gente fica escrava, né? A gente fica atuando, olhando para o retrovisor. Eu não quero ser daquela forma, eu não quero repetir aquilo. E aí eu vou desdobrar de uma outra forma, outras feridas. Tá? Verdade. Esse nosso jogo interno, assim, muito da acusação e da culpa, né, de acusar os pais, ou o marido, a esposa, ou as pessoas que estão em volta, a família, e se sentir culpado pelo que a gente não consegue, por qualquer motivo, oferecer para os nossos filhos, né? Eu acho que ele tem muito a ver, e ele é um jogo assim muito perverso, que tem a ver com não aceitar e não incluir. A gente está brigando com essa... A gente está brigando que os nossos pais não conseguiram nos dar o que nós precisávamos, então a gente segue acusando e a gente briga com a realidade de que a gente também não é a mãe perfeita que a gente queria ser. Eu já queria até só um pouquinho antes da gente terminar a live para a gente já fazer um gancho com o que a gente vai falar na quarta-feira.
Então, quem está aqui online, mais, às 10 horas, qual é o tema de quarta, Dani? A gente vai falar sobre os impactos na maternidade, né? Quais são os desdobramentos, né? E aí específico para mães, como esse exemplo que eu dei, né? Muitas vezes eu estou sendo para os meus filhos a mãe que eu gostaria de ter tido. Exatamente. Mas será que esse filho precisa daquela? Ele não precisa daquela. Né? Ele tem outras necessidades. Então, a importância de olhar e de interromper um ciclo de dor. Né? E a gente vai falar muito disso. Será que também é possível que os filhos cresçam sem as feridas? Como é que a gente pode amenizar para eles? Né? E quarta-feira a gente vai bater um papo muito legal sobre isso também. Né? E aí voltado para mães, pais, mas também quem ainda não é e quiser vir, é sempre um convite para que a gente possa compreender, né? E acertar um pouco mais, né? Levar a vida com mais leveza, a maternidade com mais leveza, porque é possível, mas vai depender muito da nossa postura autorresponsável, de reconhecer, de acolher, de cuidar, né? Esse é o processo de cura. A gente dá um lugar, a gente reconhece, a gente solta. A gente não se agarra a isso. Né? E eu sinto muitas pessoas agarradas. Uma vez eu ouvi de uma cliente, ela pegou uma almofada, ela abraçou e ela falava assim, mas se eu tirar, se eu abandonar esse lugar, o que vai sobrar da minha vida? Ela chegou nesse lugar de fala. Né? Como é que eu posso abandonar o lugar de vítima? Como é que eu posso parar de acusar? E aí, vai ficar o quê? Então a gente precisa se dar conta disso, que muitas vezes, muitas não, todas as vezes, nós é que nos aprisionamos. Ninguém está exigindo isso da gente. Não tem mais ninguém aqui dizendo isso pra gente. Nós é que estamos nos mantendo nessa posição, reproduzindo as dores. Né? Porque enquanto eu não olho e não curo, eu vou reproduzir situações abusivas, eu vou reproduzir situações de rejeição, de abandono. Eu vou reproduzir as minhas cenas dolorosas, que é como se eu estivesse lutando ainda com aquilo. Então a vida vai me mandar essas situações para eu entrar no embate. Isso não é cura. Quando eu começo a perceber que, ok, tem uma dor aqui, e agora eu cuido disso, eu vou percebendo que eu não vou precisar mais reviver essas situações, sabe? Ela vai ficando muito mais leve. Então é isso, meninas. Espero que quem acompanhou a gente aqui tenha aproveitado bem. Eu sei que a gente falou muito do que a gente falou na sexta-feira, mas acho que é importante. Sempre trazem novos insights pra gente, né? E espero na quarta-feira, então. Na quarta-feira a gente continua. Dani, eu tenho vontade de levar você para o Maracanã. Você falar para milhares e milhares de pessoas esse conteúdo. Eu quero estar na primeira fila e especialmente botar várias pessoas que eu conheço para te ouvir também. É o tipo de mensagem que a gente... É como você fala, né? É aquele tapa na cara carinhoso que você fala, né? A gente precisa ouvir. E mexe com a gente. Mexe com a gente, não é fácil, né? Mas é um conteúdo que, por mais que a gente já tenha escutado, toda vez que a gente escuta de novo, como você falou, até pra gente que pesquisa, que trabalha, que olha para isso, quando a gente para falar sobre isso, nossa, é um espaço assim de... É muita coisa, porque não é cartesiano, né? Não é uma coisa organizadinha, são muitas dores. Às vezes a gente está imerso em muita confusão, exatamente. Para a gente começar a perceber esses padrões. Então, me dá a impressão assim, daquele modelo todo assim, emaranhado, que você acha uma pontinha e começa, né? Mas é um trabalho. É esse trabalho de começar. Só uma coisinha. Só para complementar, assim, o que é importante nesse trabalho? Aqui a gente está entendendo um pouco do funcionamento. Só que entender não cura. Não é a gente precisa sentir. Não é no nível mental. A gente precisa sentir. Por isso que as vivências são muito importantes, né? Por isso que eu faço questão de levar esse trabalho do workshop, né? Essa vivência, essa imersão, porque é um processo muito transformador de vivência, de sentir, de entregar, de acolher. É diferente de dizer acolha, é diferente de falar da dor, é sentir. E a gente dá conta de lidar com isso. Né? Esse é o meu grande convite, confiem, a gente dá conta de lidar com tudo aquilo que é nosso. E a gente vai acessar uma força, né? Quando a gente atravessa a dor, a gente encontra uma força que está ali, prontinha, disponível para a gente.
e que nós é que não estamos tomando ela aqui nos braços. E muito bom, Dani, você falar para a gente finalizar de convite, para a gente lembrar as pessoas que a gente já começou a convidar, que a gente está tendo a honra de trazer a Dani para o Rio, agora esse mês, 27 e 28 de abril. E como você mesmo falou, as pessoas estão muito presas a quererem certificações, formações, e não investem, não olham mais profundamente para si, né? E a Jornada da Alma, um workshop oferecido pela Dani, que a gente está trazendo para o Rio, é exatamente isso. Lá nessa base, e, gente, realmente um despertar. É você ficar ainda mais fortalecida para as outras escolhas da vida. Então, a gente convida vocês. Pessoal, quem é também do Rio, não perca essa oportunidade de verdade, porque a Dani vai rodar aí o Brasil inteiro, então a hora do Rio é agora, é dessa vez, né? Não dá para ficar esperando. Na Rio tem o link para vocês darem uma olhadinha nos detalhes. Pode me mandar direct, a gente vai conversando. Qualquer dúvida que vocês tenham. Sobre a live, eu queria responder, tem várias perguntas aqui. Quarta-feira é às 10 da manhã, o pessoal está perguntando o horário, né? Quarta-feira é 10 da manhã. Também aqui no Instagram Universo das Crianças Oficial, vamos estar aqui de novo. Muita gente pedindo salva a live, salva a live. A gente vai fazer todo o processo para salvar a live. Dessa vez A gente clica aqui em encerrar, o Instagram manda mensagem, vamos compartilhar, fica disponível por 24 horas. Então, pessoal, divulguem, chamem as pessoas para conhecer, né, para olhar o trabalho. Se vocês conhecem pessoas do Rio, também divulguem. Às vezes é tudo que a pessoa está precisando e ela não conhece, né, não sabe, o conhecimento não chegou. Então, eu peço que vocês nos ajudem nesse processo de divulgação, porque é um trabalho que a gente acredita muito, é um trabalho de muita potência de vida transformadora. A gente está muito feliz de trazer a Dani. A gente queria pedir a ajuda de vocês para ajudar a espalhar essa mensagem. E quarta-feira a gente está aqui de novo. De volta. E aí a Dani vai falar mais profundamente sobre as questões relacionadas à maternidade, criação de filhos, né? Então chamem os homens também. E a gente espera vocês aqui, então, quarta-feira, às 10. E agora é a hora de tentar salvar essa live. A gente está aqui. Rufem os tambores. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Olá. Muito obrigada. Beijo, meninas. Beijo para todo mundo. Foi muito bom. Eu ouvi você. Muito obrigada. E quarta a gente se vê aqui de novo. Obrigada. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.